Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto 365 Expert. Eu sou o professor Bruno Baltarejo e nessa aula eu quero mostrar para vocês como controlar o desfoque de campo usando o plugin Lens Blur. Ele é muito interessante, ele pega variações de preto e branco que você salvar como base para a sua transformação de desfoque. Para você aplicar, vai ser como qualquer outro filtro, você vem em filtro, aí converte para o objeto inteligente, eu acho isso sempre útil, porque daí você pode alterar quando você quiser. Vem em filtro, blur, e escolhe a opção de Lens Blur. Só a única coisa que não funciona no objeto inteligente, que nem eu falei, ele é sempre útil, menos quando não serve. Então, ver de todos os efeitos aqui, são muito poucos que não suportam. Um é o Lens Blur, que a gente vai aprender agora, e essas opções de render aqui novas, que logo vão funcionar, mas por enquanto ainda não funcionam. Ok? Bom, eu vou dar um Ctrl Z, já que ele não suporta, eu vou dar um Ctrl J e trabalhar com duas camadas. Daí eu venho em filtro, blur, Lens Blur, e ele aparece aqui. Bom, qual que é a diferença desse filtro de blur para os outros? Ele simula melhor um desfoque de lente, porque ele tem aqui a opção do formato da íris, do shape do formato da entrada de luz. Você pode escolher aqui quantas fatias que ela tem. Na sequência, qual que é o tamanho dela, qual que é a curvatura da lâmina, uma simulação que ele vai fazer para combinar mais com alguma lente específica que você queira, e a rotação das lâminas que você vai escolher. E além disso, você pode pedir para ter um buquê, uma quebra de luz. Você escolhe o quanto de luz que está entrando, qual que é o limite do que ele considera, porque vai pegar e quebrar luzes atuais que já existam na tua imagem. E você ainda pode adicionar um pouco de ruído, porque quando você desfoca também a textura do sensor, do ruído natural do sensor. Então é interessante sempre você aplicar um pouquinho de ruído para enganar melhor, tá? Mas o mais legal de tudo é isso, o source. É o que ele vai escolher de canal da tua foto para definir o que vai estar ou não em transparência. E você sempre vai ter que começar desenhando isso. Então eu vou fazer assim, vou dar um cancel e a gente vai começar desenhando esse canal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova camada. Nessa nova camada eu vou preencher ela inteira de branco. Então eu vou apertar aqui Shift Backspace e vou escolher que eu quero preencher de branco. Para eu visualizar a camada original por enquanto, eu vou baixar a transparência para a gente continuar vendo a camada original. E a gente vai pegar aqui a ferramenta de gradiente. Vamos escolher que a gente quer gradiente da cor primária, cor inicial, para o transparente. E a gente vai colocar aqui as cores como preto. Tá? Então ele vai do preto para o transparente. E o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui áreas da minha imagem e que vão estar fora de foco. Então eu quero que daqui para cá esteja fora de foco, como se fosse esse plano mais próximo do fotógrafo. E lá para trás, daqui assim mais ou menos para baixo, também vai ser uma área fora de foco, tá? Tudo isso dali para baixo até mais ou menos essa linha vai estar fora de foco. Quanto mais para lá vai estar mais e vai suavemente caindo. A gente consegue ver pelo degradê que ficou, tá vendo? E a mesma coisa aqui nesse primeiro plano, eu vou colocar aqui um pouquinho mais, tá? A parte branca vai estar em foco. Só que a gente vai perceber o seguinte, se a gente fizer assim, os dois modelos vão ficar fora de foco também, tá? Por causa que eles estão pegando aqui essa área de cima. Então o que eu posso fazer? Para eu definir áreas que vão ter um pouco de foco, eu vou selecionar eles e essa área deles eu vou pintar de branco. Para selecionar não vai ser o foco dessa aula, então eu não vou ensinar a usar caneta ou algum truque mais avançado. Então eu vou usar aqui uma ferramenta simples e daí retocar aos poucos com o Quick Selection, tá? Então eu vou selecionar aqui o primeiro modelo. Pegar aqui o sapato dele, pegar o banjo dele também. São os elementos principais. Aqui a parte em volta do ombro. Seguro o Alt e removo essa área aqui. Essa eu vou deixar. Aí eu vou selecionar aqui o segundo modelo. Vai subindo aqui assim pelo braço dele, pelo ombro, pela cabeça, pelo cabelão. E aqui nessa região também. Esse não é a ferramenta mais precisa, tá? Ela é mais um quebra-galho. A ferramenta mais precisa seria a caneta, mas ia levar um pouco mais de tempo. Como a gente está aqui só com foco em aprender como controlar o Lens Blur, eu vou fazer uma seleção um pouco mais rápida, tá? Aqui eu vou selecionar o Alt para tirar essa região aqui. Vou remover agora essa parte aqui de baixo, onde ele se perdeu um pouco.
e essa região aqui do caminhão que ele selecionou à toa também. Beleza, se eu quiser um controle maior do que eu estou selecionando, eu posso ligar aqui o Quick Mask, pegar um pincel e daí conforme eu vou pintando, eu vou definindo o que estará dentro ou fora da minha seleção. Então, ó, eu vou pintar aqui de preto, só vou aumentar meu flow para que seja mais rápido, pintar aqui de preto para tirar esse pedacinho, X eu mudo de cor, eu mudei rapidamente para o branco, e vou adicionar o ombro dele, essa parte aqui que faltou, mudar para o preto de volta e tirar essa parte aqui que está em excesso. Bom, aí seria um trabalho também de paciência para fazer isso bem bonitinho. Como não é o foco aqui dessa aula, como eu já disse antes, eu vou fazer aqui mais grosseiramente. Mas o certo seria se ampliar, aproximar bem o pincel, definir o tanto de hardness que combina com a transição de cores que você tem originalmente na foto. E daí você ser o mais cauteloso possível, tá? Mas eu vou fazer aqui algo mais ligeiro. Bom, vou dar aqui um Ctrl 0, vou desligar essa opção e ele vai gerar aqui a minha máscara. Essa minha máscara eu vou voltar para essa seleção e o que eu vou fazer agora é pegar pegar o pincel na cor branca, dar um OK e daí eu vou pintar toda essa região onde eles estão de branco. Tá vendo? Pintei elas aqui de branco. Deu para ver que ele vazou ali um pouquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir no histórico, definir um passo antes do histórico, pegar o pincel de histórico, aumentar o tamanho do pincel de histórico e pintar de volta o que eu tinha um passo antes. Um antes ainda. Um antes dessa sujeirinha que eu apliquei. Aparentemente faltou aqui também. Ou eu pintei a mais agora, então eu vou pegar aqui um passo antes aqui. Não tenho certeza, então eu vou fazer de uma maneira mais simples. Pego o pincel, mudo aqui para Overlay, na cor branca. Overlay só afeta daí as partes da imagem que forem cinza, tá? Que não vai fazer tanta diferença aqui, porque no caso que eu não quero vazar é para o cinza, mas ele, se eu fosse preto aqui em volta, ele não pintaria o preto, por exemplo. Isso só pintaria o que fosse totalmente cinza. Se for totalmente branco ou preto, ele não afeta. Bom, então eu fiz a seleção deles, tá? Que essa região deles vai ficar em foco. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu até poderia ter feito isso antes, seria o mais conveniente. Também fazer o caminhão ficar um pouquinho mais claro. Essa região aqui do caminhão, eu vou fazer uma seleção aqui, daqui, aqui assim. Também estou fazendo uma seleção tosca aqui, só para ir rápido. Pegar essa região aqui assim. E essa região também estaria um pouquinho mais em foco do que o resto. Então eu vou pegar essa região, vou selecionar esse controle aqui e vou vir aqui em imagem. E daí eu quero vir aqui em ajustes, daí eu vou vir aqui em curvas e eu vou dar uma clareada. Tá? Essa clareada aqui é para que ele não fique totalmente fora de foco, para que ele tenha ainda um pouquinho mais de foco do que os restos dos elementos, já que ele também está mais em primeiro plano. Ele vai ter um pouquinho de desfoque, porque ele não está grudado nos modelos, mas ele tem um pouquinho de desfoque, mas não tanto. E é isso. Aí eu vou vir aqui em filtro, vou vir aqui em blur, Gaussian blur, dar um leve desfoquezinho, para que não seja tão perceptível essas transições, principalmente nessa região aqui. Eu até acho que eu vou pegar aqui uma ferramenta de blur e ver se eu consigo forçar aqui um pouco mais. Apesar que essa ferramenta não é muito rápida, mesmo com o string 100, ela não é rápida nem para calcular, tá vendo? E mesmo com o string 100 ela não é tão ligeira assim para desfocar. Eu acho que com o filtro blur seria mais rápido. Mas eu vou deixar assim. Ok, agora eu vou dar um Ctrl, clique. Dar um Ctrl C, vir em Channels, criar um novo e dar um Ctrl V. Tá, daí eu colei como um canal novo, que eu vou chamar aqui de referência. Aqui em Channels, tá? É só abrir o painel Channels, clicar em novo e colar. Daí eu posso vir em Layers, desligar esse layer, jogar lá para baixo, dar um Ctrl D, jogar ele lá para baixo. Selecionar essa camada, vem em filtro, blur, lens blur. Em vez de none,
eu vou escolher aqui que eu quero a minha referência, como indicação do que vai ser a máscara. Aqui eu tenho um controle de quão próximo ou longe da referência que eu vou estar, e dá para ver como ele está errado. Ó. Eles ficaram fora de foco e um pouco do caminhão, e o resto ficou em foco, porque a direção que ele está fazendo aqui está errado. Eu vou clicar em inverter, que daí ele vai inverter a direção e agora vai ficar certo. Dá para ver que eles estão em foco e que essa região está levemente fora de foco e aquela está mais em foco. E aqui em distância focal eu posso controlar a distância que eu quero brincar com esse desfoque. Tá? Eu vou deixar ali pro original como estava. Lá em 0. E daí aqui em Radius eu defino o tamanho, o que vai fazer ficar mais focado. Eu controlo a intensidade desse desfoque. Tá vendo? Como a minha máscara está mal feita, dá pra ver que vaza aqui um pouquinho no óculos dele, no ombro. Seria coisa de capricho, melhor naquela camada original. Mas só pra gente testar um antes e depois, ó, vou desligar o preview. Imagem inteira com foco. E com o desfoque que a gente aplicou. Tá? Aí como eu fiz uma camada nova, eu vou dar um OK. E daí eu posso retocar as partezinhas que eu achei que não estão perfeitas, simplesmente usando uma máscara. Que nem aqui em volta do óculos dele, eu vou aplicar aqui uma máscara, pego o meu pincel, escolho ali a cor preta, seleciono a máscara dessa camada, só não está vindo de preto porque meu pincel está em overlay, então eu vou voltar para normal. E daí eu poderia apagar ali também com muita calma, tá? Eu estou fazendo aqui grosseiramente só para explicar. Mas eu poderia ir lá e apagar com muita calma. E definir aqui que essa região seria de volta em foco. Daí eu posso ir controlando as regiões com foco e desfoque. E a intensidade também eu poderia voltar lá no efeito e fazer lá, ou controlar aqui com uma leve transparência. E daí eu controlo aqui o original com o final. Tá? Embora a transparência não seja mais realista. O ideal seria voltar no efeito e controlar pelo tamanho que a gente aplicou o efeito. Bom, espero que vocês tenham gostado. Nessa aula a gente aprendeu então como criar o nosso própria profundidade de campo usando o filtro Lens Blur. E se vocês tiverem outras dúvidas e sugestões, coloca ali nos comentários como hashtag ensina aí e eu encontro vocês na próxima aula. Até breve!